O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs caríssimos. Mais uma vez, é uma satisfação podermos partilhar deste Evangelho nesta manhã de quarta-feira, onde nós contemplamos Jesus, que elege seus 12 apóstolos e os envia em missão. São Mateus recorda nos primeiros versículos do texto que lemos, que Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Portanto, Jesus chama e confere aos discípulos a sua própria autoridade, o seu próprio poder. A missão dos seguidores de Jesus é repetirem no mundo a mesma missão do Mestre: proclamar o reino de Deus, expulsar todo tipo de mal que fere a humanidade e que nos priva da dignidade e curar as muitas enfermidades através das quais o mundo vem padecendo. Esta foi a missão de Cristo e é também a missão dada àqueles chamados cristãos, os seus discípulos. Esta é a missão da igreja. E nós podemos nos perguntar, mas será que temos a capacidade de repetirmos a missão de Jesus? Nós que somos tão pecadores, limitados, que por vezes somos sufocados pelos nossos vícios e tendências que nem sempre são positivas. Bom, o que vem a seguir no Evangelho prova-nos que é sim possível sermos continuadores da missão de Jesus. Jesus escolheu 12 apóstolos e nenhum deles são perfeitos. O grande milagre feito por nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente a conversão do coração destes homens, que de pecadores, alguns pecadores públicos, se tornaram os grandes santos, as grandes colunas da nossa igreja. Nós, dando uma lida pelos evangelhos, prontamente já vemos os muitos equívocos de Pedro, Tomé, os muitos equívocos de Felipe, Tiago, enfim, todos eles pecadores, imperfeitos, porém abriram seu coração para Jesus e deixaram-se moldar pelo Mestre, de modo que Jesus converteu estes homens falhos e pecadores nos grandes anunciadores do Evangelho e do Reino de Deus. Que nós tenhamos a capacidade de abrir o nosso coração e supliquemos a graça de que Deus atue em nós do mesmo modo como atuou na vida dos santos apóstolos. E esta missão não começa fora de casa. Jesus diz assim: não deveis ir aonde moram os pagãos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz para nós hoje justamente isso. Não deveis ir primeiro à missão adigentes, há uma missão na casa vizinha, num bairro vizinho. É necessário cuidarmos primeiramente daqueles que estão à nossa volta. A missão com os nossos familiares, a missão com os nossos filhos, que por vezes não estão dando o valor necessário à vivência da fé católica, a missão de evangelizar o nosso esposo, a nossa esposa, nossos pais,
nossos parentes mais próximos. Eis a nossa missão. E depois as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois nós somos convidados a evangelizar também os pagãos e aqueles que estão mais distantes. Que sejamos autênticos discípulos e que recebamos do céu a graça para cumprirmos a nossa missão na nossa família e também na nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.